Meditação é utilizada como alternativa de tratamento para doenças como depressão e estresse. Falta de tempo e dinheiro faz com que as pessoas se alimentem mal. Idade e aposentadoria não interferem na vida de quem gosta de trabalhar. E você vai ver também uma reportagem especial sobre o jogador Sócrates. Começa agora o Lente Aberta. Segundo pesquisas, o Brasil está entre os países com maior índice de doenças como estresse e depressão. Para tentar amenizar os sintomas dessas doenças, alguns grupos em Ribeirão Preto se reúnem para praticar a meditação. Trânsito, barulho, correria, mau humor, desgaste físico e mental são fatores que ajudam uma pessoa a desenvolver o estresse ou até mesmo uma possível depressão. Você chega cansado, você tem que lavar, passar, cozinhar, arrumar, ainda você não descansa direito e você não chega no outro dia, é a mesma coisa. Dormi, estressei muito num dia por causa do casamento, filho. Quando eu acordei já não tinha mais cabelo, um buraco na cabeça. É que eu mesma insisto, então qualquer coisa que vem já... E aqui é bate e volta, então não dá pra ficar guardando, segurando, entendeu? Eu não consigo ir embora pra casa estressada. Eu já descarrego ali mesmo, na hora. Para este psicólogo, os principais fatores que ocasionam o estresse, a ansiedade e a depressão decorrem das pressões do trabalho e da correria do dia a dia. Tudo isso acaba levando mais pressão, né? Tanto é que hoje em dia a doença da moda é o chamado transtorno misto de ansiedade e depressão. Todo mundo tem um pouco de ansiedade, um pouco de depressão, né? E se isso não é tratado, né? Ou se isso é tratado com álcool, drogas, né? E outros vícios, né? Isso acaba redundando em sérias doenças, sejam elas doenças psicossomáticas, sejam depressões. Em um levantamento realizado em 2012 pela Associação Internacional de Controle ao Estresse, revela que o Brasil é o segundo país com maior nível de estresse. A cada 10 trabalhadores, pelo menos 3 sofrem de esgotamento mental causado por pressões no ambiente de trabalho, acarretando até depressão. Para combater esse mal que atinge a sociedade moderna, a meditação é uma das alternativas. Aqui a meditação é exercitada por meio da prática do yoga. Para este professor, fundador do Espaço Oganga, o objetivo é mostrar o caminho do autoconhecimento e tentar mudar a rotina estressante do dia a dia. Aqui a gente se sente super bem, mas nós não sentamos na mesa num bar tomar cerveja e nem começamos a contar histórias para rir. A gente simplesmente ficou em silêncio. Então as pessoas vêm, gostam, alguns voltam, alguns começam a praticar em casa, mas acho que a ideia aqui é um start, olha, existe, pode ser, e a ideia de fazer em grupo é muito gostoso. Para Kodato, especialista em psicologia escolar e desenvolvimento humano, as pessoas que hoje vivem sob pressão e estresse devem buscar saídas para amenizar essas doenças. A meditação, né, as práticas religiosas, elas contribuem para uma, vamos dizer assim, não só concentração de energia, mas também uma busca pela transcendência da vida e um sentido maior para a nossa existência. Segundo o fundador da comunidade Zen Budista em Ribeirão Preto, além do autoconhecimento, a meditação trabalha com pessoas que buscam a espiritualidade, independente da religião. Eu tive sempre uma busca espiritual que nunca se satisfazia completamente. E foi quando eu conheci, né, o Zen e acabei encontrando o que eu estava procurando. É um caminho de autoconhecimento, é um caminho de autoobservação e de observação de tudo que acontece, de tudo que está ao nosso redor. Essa publicitária pratica a meditação há quase um ano. Ela começou a meditar sozinha depois que leu uma matéria no jornal sobre um aplicativo de celular que ensinava a prática. Lendo um pouco sobre espiritualidade, eu comecei a ter contato com meditação e me interessei em tentar ver como funcionava. A sensação de parar um pouco e não fazer absolutamente nada é muito tranquilizante.
Reintegrar pessoas com problemas psiquiátricos à sociedade. Esse é o objetivo da OPASSO, Oficina de Participação Social, vinculada ao curso de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão. Entre as atividades desenvolvidas pela oficina estão trabalhos como pintura, culinária, passeios a museus, cinemas e parques. O trabalho realizado pela OPASSO é único na cidade de Ribeirão Preto. Atualmente, o projeto funciona semanalmente em uma casa dentro do campus da USP. Mais informações para os interessados em participar da oficina pelo site e telefone que estão aí na tela. Segundo o censo de 2012, 27% dos idosos brasileiros ainda estão no mercado de trabalho. E os motivos são muitos, entre eles a necessidade de complementar a renda familiar e também continuar na ativa. Para Walter Cides, a aposentadoria não significou o fim do trabalho produtivo. Mesmo aos 68 anos, o ex-policial militar tem um hotel para cachorros, onde ainda coloca em prática tudo o que aprendeu quando era adestrador no canil da Polícia Militar em Ribeirão Preto. O salário é muito baixo, então a gente tem que desenvolver outras funções, mesmo que eu aprendi graças à Polícia Militar, mexendo com o cão, que é o melhor amigo que nós temos, né? Dizem que ele fala porque não conhece o dinheiro, mas uma referência, graças que eu tenho hoje, é através dele e do meu emprego também, né? De acordo com dados do IBGE de 2012, pelo menos 1 a cada 4 aposentados voltaram a trabalhar. Segundo a pesquisa, 64,2% desses aposentados são os responsáveis pelas despesas da casa. Isso acontece porque, na maioria das vezes, o valor da aposentadoria acaba não suprindo as necessidades básicas da família. Hoje, se você for ver, aposentado ganha pouco, tá? Tem aposentado que o máximo que ele tira é R$3.000, R$3.200. Dependendo, se ele precisa pagar um aluguel, é conta de água, de luz, é o IPTU, sem contar o convênio médico, que fica altíssimo, isso se ele tiver. Isso eu estou falando de uma pessoa com uma renda de R$3.000, mas não é, são pouquíssimos que recebem. Mas para este analista de recursos humanos, o motivo que leva os aposentados a continuarem no mercado de trabalho vão além das necessidades financeiras. O trabalho dignifica o homem e do momento que esse profissional aposentado, que já deu, né, o sangue pelas empresas que ele passou, essa reinserção dele no mercado de trabalho, ela tem muito mais um aspecto e um cunho de responsabilidade social por parte dos empresários, tá? E faz também o papel de uma inclusão social, dando essa oportunidade de retorno a esse mercado. É exatamente o que fez com que Ruth, ex-professora, começasse a fazer artesanato e a vendê-los em feiras, usando o tempo livre com alguma atividade prazerosa e também lucrativa. Ela, que agora mora com uma das filhas, também aproveita os dias livres para viajar. Isso aí para mim é um hobby e é uma forma de eu preencher meu tempo também. Porque para ficar em casa ociosa, sem fazer nada, indo ao cinema só e fazendo nada, né? Porque aposentada, sem netos por perto. Então tem que fazer alguma coisa para você não ter uma cabeça melhor. Confira no próximo bloco quanto é preciso gastar para manter uma alimentação saudável. Comer não custa caro, mas quando o assunto é se alimentar bem, a história é outra. Encontrar tempo para fazer uma refeição de qualidade é um desafio para muitas pessoas. Há 2 anos, Milena resolveu mudar completamente o modo de se alimentar. As frituras foram trocadas por saladas e legumes, o refrigerante foi colocado de lado e os alimentos orgânicos entraram de vez na lista de compras da jornalista. Nossa, mudou tudo, assim, além da parte física, né, que é notável, tem a parte emocional, né, que você acaba se dedicando um pouco mais. Então, assim, foi fundamental para mim. No supermercado, eles têm lugar garantido, uma prateleira só para eles. É lá que Milena encontra tudo o que precisa para manter a dieta. São produtos especiais e selecionados, mas com custo muitas vezes inacessível para boa parte das famílias brasileiras. Para que nós tenhamos a noção do quanto gasta uma pessoa que se alimenta somente com produtos orgânicos, nós acompanhamos a Milena até o caixa. O valor desembolsado por ela hoje vai ser aquele ali, R$ 203,60. Mas tem um detalhe, toda essa compra só que vale para o período de 1 mês. Milena, antes de adotar essa nova prática alimentar, quanto que você gastava em média? Nossa, eu gastava, eu acho que é metade desse valor. Com certeza eu gastava metade. Você acredita que alguém que queira adotar novos hábitos alimentares mais saudáveis possa gastar menos ou é muito difícil? Olha, eu acho bem complicado, porque o valor do produto, na verdade, é caro, né? Para se ter uma noção,
Um suco que eu compraria orgânico, que eu compro, de R$18, um normal custa R$5 no máximo. Então eu acho bem complicado. Os alimentos orgânicos seguem um padrão que vai desde o plantio até o momento da colheita. São cultivados sem defensivos agrícolas, têm nutrientes mais concentrados e os alimentos são cultivados em solo especial. Para esse agrônomo, o que justifica o preço alto desses alimentos é a manutenção realizada pelos produtores durante o cultivo. Um padrão diferenciado que os torna ainda mais nutritivos. O cultivo de produto orgânico é feito em menos escala do que o produto convencional. Geralmente os tratos culturais é que são diferenciados, de maneira que você tem um produto em menor escala e também você tem um produto ali, no caso, que tem alguns valores diferenciados em relação ao tradicional. Longe dos orgânicos e com o orçamento apertado, Alessandra tenta preparar as refeições das filhas com alimentos que considera saudáveis. O alface e o tomate não podem faltar. Apesar da resistência de uma das filhas, a mãe não desiste. No orçamento a gente tenta manter o máximo possível da boa alimentação, né? Então eu procuro comprar alface, um tomate, para poder estar oferecendo para as crianças, para ficar uma coisa mais saudável, né? E substituir, tipo biscoitos, né, recheados por banana, umas frutas, né? Para acrescentar na alimentação. Essa nutricionista explica que há diferenças entre os alimentos. O produto cultivado sem defensivos agrícolas tem os seus benefícios. O orgânico ele é mais saudável, por isso ele não usa nenhum tipo de defensivo agrícola. Então ele não causaria algum mal para a saúde humana, como é o contrário dos outros alimentos que são usados esses defensivos agrícolas que pode causar alguns certos tipos de alergia, risco aumentado de câncer, de intestino, por exemplo, de estômago. Então tem essa diferença. Mas se engana quem acredita que se alimentar bem custa caro. Uma proteína magra, que seria o peixe, o frango, o arroz, o feijão e uma salada. A gente está com um prato bem bonito, colorido, funcional, tem todas as vitaminas e nutrientes que a gente precisa e não vai ficar caro no orçamento. A amamentação é um ato que ajuda no fortalecimento do vínculo mãe e filho. Além disso, também contribui para o crescimento da criança. O que muitas mulheres não sabem é que o aleitamento materno também é fundamental para a saúde das mães. De acordo com estudos, a prática da amamentação previne contra o câncer de mama. Aqui em Ribeirão Preto, as mães interessadas em doar leite devem procurar o banco de leite do Hospital das Clínicas pelo Disque Amamentação ou pelo e-mail, que aparecem aí no seu vídeo. Confira no próximo bloco uma matéria especial em homenagem ao jogador de futebol Sócrates. A gente volta já. Hoje, a nossa dica de filme é o drama Salvador, o martírio de um povo. Olá, no Mandando Ver de hoje vamos falar de um dos filmes mais dramáticos de Oliver Stone, Salvador, o martírio de um povo. Salvador é um dos primeiros filmes da carreira do diretor, que ganhou fama mundial com os longas Platoon e Assassinos por Natureza. O filme é de 1986 e foi escrito por Stone e Richard Boyle, jornalista americano e personagem principal da história, que é baseado em acontecimentos reais. Hey, Nancy, hi, it's Richard. Listen, Richard who? Boyle. Richard Boyle? Yeah. Listen, I think it's going to blow in El Salvador real soon. I thought if you guys could get me a new press card and $2,000, I could get you some really good stuff. What do you say? No way. Okay, well, how about a new press card? Get it. Huh? Boyle, come on, Nancy, please, man. Look, we've had it with you. We gave you $2,500 on that Lebanon gig and you ended up in... Hey, I can't take Muslim nightlife, okay? Salvador conta a trajetória de Boyle durante a cobertura da Guerra Civil em El Salvador, nos anos 80. O jornalista acaba se envolvendo com guerrilheiros de esquerda e a situação no país vai ficando cada vez mais perigosa, mesmo para a imprensa estrangeira. Patriots of the Maximiliano Hernández Brigade and brothers of La Mano Blanca. These fucking priests that are poisoning the minds of our Salvadorian youth are gonna be the first to bleed. They are pig shit. Grupos de extermínio do governo que recebem apoio dos Estados Unidos atacam fortemente os militantes, incluindo pessoas próximas de Boyle. O longa traz cenas fortes de violência e muitas foram recriadas a partir de imagens e fotos reais, incluindo a morte de 4 missionárias católicas americanas. Come on, take some pictures. There's fresh bodies up there.
opportunity to get a 24 or 28, I think it is. O filme foi um sucesso de crítica e concorreu ao Oscar de melhor roteiro original e melhor ator com James Woods. Salvador arrecadou nos Estados Unidos 3 vezes menos que seu custo de produção e acabou ofuscado pela estreia de Platoon, que aconteceu no mesmo ano. Mas em 2001 foi lançado um DVD especial do filme com comentários de Oliver Stone, um documentário sobre a guerrilha de El Salvador, além das cenas cortadas e o trailer original. He hecho un llamado a los Estados Unidos repetidas veces para que detenga toda ayuda militar a este ejército y resuelva también satisfactoriamente los problemas de los desaparecidos y se someta al control civil. Mas cuando un dictador viola seriamente los derechos humanos y ataca el bien común de la nación, cuando se vuelve insoportable y cierra todos los canales de comunicación, cuando esto ocurre, la Iglesia habla por los derechos legítimos de la violencia insurreccional. E no site Rotten Tomatoes, que coleta opiniões de diversos veículos de comunicação, Salvador está com uma pontuação de 92% de aprovação da crítica e 86% da audiência. ¿Qué dice? Felicia limpia su rifle. Cambiar. El Salvador está venciendo, vamos muchachos, vamos para arriba. Se você curte cinema e história, Salvador, o Martírio de um Povo é um prato cheio. O Mandando Ver fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau. O ex-jogador de futebol Sócrates deixou lembranças marcantes que foram além do gramado. Uma matéria especial produzida para o projeto Brasil Além, do Canal Futuro, em parceria com a TV Unaer e o curso de jornalismo, mostra a história desse craque contada por amigos e familiares. Hoje passando pelo centro da cidade, senti tanta emoção, nem posso te contar. Às vezes, futebol é mais do que um jogo, é mais do que sucesso, mais do que adoração dos fãs ou uma estante cheia de troféus. O futebol muitas vezes vai além do campo e se transforma em paixão pelos torcedores. Considerado um dos maiores jogadores de futebol da história e capitão de uma das melhores seleções que o mundo já viu, Sócrates ficou conhecido pela personalidade forte e única, tanto dentro como fora de campo. Brasileiro, doutor, ator, cantor, compositor, escritor, ativista político, figura inspiradora para várias pessoas. Para mim, foi de irmão a ídolo, não só profissionalmente, mas como homem. É uma pessoa que eu sempre me espelhei e sempre vou me espelhar. Muito simples e sempre conviveu com todos da mesma maneira, nunca mudou e é uma coisa que eu me espelho, é uma pessoa que eu me espelho muito na vida. Nascido em Belém do Pará, no norte do Brasil, Sócrates começou a carreira em Ribeirão Preto, no interior paulista, no time da cidade, o Botafogo. Mesmo depois de sua transferência para o Corinthians, em 1978, os torcedores da cidade e amigos ainda fazem homenagem ao ídolo. Cachaça nunca esquece o dia que a amizade dos dois começou. E não foi por causa do esporte, porque ele nunca gostou de futebol. Quando ela foi só que por isso ela ficou torcendo. E aí um dia ele me procurou lá no cinema e falou, pô, você não gosta de futebol mesmo? Então vamos tomar chopp. E aí, toda vez que vinha, até quando ele aposentou do futebol, aí nós ficamos inseparáveis porque a gente tinha uma coisa que nós descobrimos que a gente gostava muito mais do que futebol, que era cultura e chopp, né? Bueno, músico e compositor, teve a oportunidade de cantar para Sócrates e ser descoberto como músico pelo ídolo. Um encontro que se transformou em uma grande amizade, assim como a criação de diversas canções e poesias juntos. Cada noite que eu sentava com ele no bar, eu voltava para casa mais enriquecido culturalmente. Quem teve o privilégio de conviver com ele, como eu convivi, uma das pessoas mais corretas que eu já vi na minha vida, honestas, foi e é o meu melhor amigo, Sócrates. Não lembro dele tentando
botar uma coisa na nossa cabeça, tentar passar alguma coisa diretamente. Acho que era muito mais indireta, as atitudes dele. Sempre foi um cara polêmico, mas polêmico pelo lado bom, porque ele foi sempre um cara polêmico para debater as injustiças que ele achava que tinha na sociedade, que a gente também acha. Então, dentro do futebol, ele sempre brigou pelos companheiros não só de time, mas pelos companheiros de profissão. Com a ajuda dos jogadores do Corinthians, o doutor, como era chamado carinhosamente, transformou cada jogo em um discurso político. Ele defendeu a democracia durante o período do governo militar, sempre com o objetivo de lembrar que as pessoas tinham voz para protestar. Acredito que a democracia corintiana foi o estopim para Diretas Já, que foi o movimento mais bonito que teve no Brasil pós-ditadura. Mesmo próximo de sua morte, no final de 2011, Sócrates ainda era capaz de surpreender as pessoas com suas atitudes e nunca tentando usufruir de benefícios por causa da fama. Precisava fazer o transplante de fígado. Ele falou assim, eu vou fazer o transplante sim, mas eu vou ficar na fila. Até ali, no finzinho dele, ele mantendo a dignidade. É uma coisa tão louca, mas o Magrão era um bruxo, ele falava umas coisas tão esquisitas. Ele falava um negócio assim, eu quero morrer num domingo com o Corinthians campeão. De repente ele morre, a hora que ele é enterrado, o Corinthians é campeão. Ele tinha umas coisas de bruxo. Parece que a torcida do doutor ajudou o Coringão. Alguns meses depois, Corinthians ganhou a Copa Libertadores contra o Boca Juniors, fazendo um gol depois de um passe à la Sócrates. Olha a chance do gol do Corinthians! É seu céu de muita cor, Ribeirão Preto, eu te sinto totalmente. Saudade, viu? Saudade que eu sinto dele. Ele está nas minhas orações diárias. Ribeirão Preto, eu te vivo plenamente, com ternura aí. Look how he found the angle. E o Lente Aberta termina aqui. Até a próxima semana.